O amanhecer de 6 de junho de 1944 não trouxe apenas o sol sobre o Canal da Mancha, trouxe o peso de todo o século XX. As primeiras horas daquele dia, quando as ondas cinzentas golpeavam as praias da Normandia, mais de 156 mil homens cruzavam o mar em direção a uma Europa ocupada, pisando o limiar entre a vida e o abismo. O rugido distante de milhares de motores de navios e aviões era o prelúdio de uma das mais monumentais operações militares da história humana, a Operação Overlord. Ali, sob o vento frio e o cheiro metálico da maresia, o destino do mundo livre seria decidido. O som surdo das bombas e o tilintar dos cascos nos tanques de desembarque misturavam-se aos gritos em dezenas de idiomas: ingleses, americanos, canadenses, franceses, poloneses, unidos por uma única palavra de ordem: libertar. Era o começo do fim do Terceiro Reich, mas também o início de uma epopeia de sangue, coragem e sacrifício. Cada granada, cada passo na areia encharcada de sangue seria inscrito na memória do século como um testemunho de resistência e esperança. Naquela manhã, o mundo inteiro prendeu a respiração e o dia D começou. O inverno de 1940 e 3 para 44 foi um tempo de expectativa e de sombras. A Europa, sob o domínio de ferro da Alemanha nazista, respirava com dificuldade. O leste ardia, os exércitos de Stalin empurravam os alemães de volta após o inferno de Stalingrado e Kursk. No sul, a Itália era palco de avanços lentos e sangrentos das tropas aliadas, desde a tomada da Sicília até as encostas lamacentas de Monte Cassino. Mas todos sabiam, o verdadeiro golpe, o decisivo, teria de vir pelo oeste. Era necessário abrir um segundo fronte. Churchill chamava-o de a Grande Cruzada. Roosevelt via nele a tarefa suprema da liberdade. E Stalin, pressionando de Moscou, exigia com impaciência uma invasão que aliviasse o peso de milhões de soldados soviéticos. Assim nasceu a Operação Overlord, o plano para libertar a França ocupada e, com ela, romper o cerco da tirania. Nos meses que antecederam o desembarque, a Grã-Bretanha transformou-se em uma gigantesca base de preparação. Cidades costeiras foram evacuadas, portos tornaram-se fortalezas logísticas, o céu encheu-se de planadores e bombardeiros. De Plymouth a Portsmouth, milhares de tanques e caminhões estavam cobertos por lonas, prontos para cruzar o canal. Era uma coreografia de aço e coragem. Enquanto isso, do outro lado, a muralha do Atlântico, sonho defensivo de Hitler, se estendia da Noruega ao sul da França. O Marechal Erwin Rommel, enviado para reforçar as defesas, acreditava que a vitória alemã dependeria de esmagar o inimigo nas primeiras horas do desembarque. O primeiro dia, dizia ele, será decisivo. Se os aliados conquistarem terreno, estaremos perdidos. Em maio de 1944, o tempo tornara-se o maior inimigo. Ventos tempestuosos e marés traiçoeiras podiam transformar o Canal da Mancha num cemitério flutuante. O general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, sabia que não teria segunda chance. Durante dias, meteorologistas analisaram cada nuvem, cada sopro de vento. Na noite de 4 de junho, a invasão foi adiada. Homens que já haviam embarcado foram ordenados a voltar. Na madrugada de 5 de junho, num quartel secreto em Southwick House, ouviu o relatório do Major James Stagg. Uma pequena janela de tempo favorável surgiria na madrugada seguinte. O silêncio dominou a sala. O destino de milhões dependia daquela decisão. 2.740 navios de guerra, quase 5.000 transportes e mais de 11.000 aeronaves seriam mobilizados. Era a maior armada já reunida pela humanidade. E ao entardecer daquele mesmo dia, os primeiros paraquedistas da 82ª e 101ª Divisões Americanas, junto aos britânicos e canadenses da 6ª Divisão Aerotransportada, já sobrevoavam o canal, rumo à escuridão da Normandia. Na noite anterior ao dia D, a Inglaterra inteira ficou em silêncio.
nas bases aéreas, capelães rezavam enquanto jovens soldados escreviam suas últimas cartas. Uma delas, encontrada décadas depois nos destroços de um planador, dizia: se eu cair, que saibam em casa que não temo. Estou onde a história precisa de mim. Às 23h, o primeiro avião cruzou o céu, levando homens que jamais veriam o amanhecer. E com o som grave das hélices sobre o mar, a longa noite do dia D começou a se desenhar. Uma noite que mudaria para sempre o curso do mundo. A madrugada de 6 de junho de 1944. O mar parecia um animal adormecido, prestes a despertar. No coração dessa vastidão cinzenta, mais de 150 mil homens navegavam em direção à costa francesa. Comprimidos em embarcações estreitas, com rostos pintados de preto e verde, o olhar fixo no horizonte invisível, o rugido dos motores era abafado pelo vento. Mas cada soldado sentia dentro de si a pulsação do medo, um medo contido, disciplinado, moldado por meses de treino e pela certeza de que não havia volta. Sobre suas cabeças, uma armada aérea de proporções colossais cruzava o céu. Milhares de aviões de transporte e bombardeiros Lancaster. P-17s, Dakotas e Typhoons abriam caminho entre as nuvens, despejando cargas de destruição sobre posições alemãs. O som era ensurdecedor, e as explosões iluminavam o firmamento como relâmpagos artificiais. A invasão da Normandia não era apenas um ato de coragem, era o ápice de um cálculo militar meticuloso. O plano, concebido em segredo ao longo de mais de um ano, baseava-se numa engenharia estratégica sem precedentes. As praias foram divididas em 5 zonas de desembarque. Utah e Omaha, designadas às forças americanas. Cold Sword, destinadas aos britânicos. E Juno, entregue aos canadenses. Cada uma possuía defesas, marés e desafios distintos. A operação combinava elementos terrestres, navais e aéreos num grau de coordenação jamais visto. Para garantir o sucesso, fora criada uma campanha de desinformação monumental, a Operação Fortitude. Com o uso de rádios falsos, mensagens codificadas e até tanques infláveis, os aliados fizeram o alto comando alemão acreditar que a invasão ocorreria em Pas-de-Calais, o ponto mais estreito do canal. O lendário general George S. Patton, afastado do comando real por indisciplina, fora usado como peça central desse engodo, simbolizando o ataque fantasma que jamais viria. Enquanto isso, Rommel, convencido da armadilha, deslocava suas divisões blindadas para o norte, deixando a Normandia vulnerável. Era uma ironia cruel. O comandante que melhor compreendia a ameaça fora impedido de agir, quando ela finalmente se materializou. Na noite de 5 de junho, ele não estava sequer na frente de batalha. Havia retornado à Alemanha para o aniversário de sua esposa. No quartel de comando em Reims, Eisenhower acompanhava os relatórios meteorológicos e as comunicações interceptadas. Sabia que cada minuto contava. Às 3h30 da manhã, enviou a mensagem cifrada que ecoaria pelo éter. O olhar do mundo está sobre vós. Esperança e as orações dos povos amantes da liberdade vos acompanham. Do lado alemão, a confusão era absoluta. As tempestades anteriores haviam convencido o Marechal Rundstedt de que nenhum ataque seria possível. Hitler dormia em Berchtesgaden e ninguém ousava acordá-lo sem ordens diretas. Quando as primeiras notícias chegaram relatando paraquedistas inimigos atrás das linhas, muitos oficiais acreditaram tratar-se de exercícios ou engodos. A paralisia custaria caro. Enquanto os bombardeiros abriam fogo e os paraquedistas desciam sobre Sainte-Mère-Église, as tropas de assalto já se aproximavam da costa. Às 5h45, o primeiro navio de guerra disparou seus canhões, e o mar inteiro respondeu com trovões. A cortina de fogo varreu as praias, erguendo colunas de fumaça e areia. Atrás dela vinham os tanques anfíbios e os barcos de desembarque carregados com soldados pesadamente equipados. Cada metro de avanço fora calculado. Os engenheiros, chamados de Rangers, deveriam abrir corredores através das defesas, arames farpados, minas e estacas de aço. A sincronia entre maré, artilharia e infantaria era tão delicada que qualquer atraso podia significar o colapso de todo o plano. Nos navios, o silêncio era denso. Muitos apertavam crucifixos, outros olhavam fotos amareladas. Um jovem da infantaria britânica escreveu em seu diário, minutos antes do ataque: "Rezo para que o mar não me leve, mas se me levar, que seja rápido." À medida que o sol surgia sobre o horizonte e as nuvens se dissipavam, o som das sirenes ecoou como o chamado do destino.
As rampas começaram a descer. O momento que definiria o século havia chegado. O mar ainda rugia quando as primeiras rampas dos barcos de desembarque tocaram a areia. O instante que se seguiu permaneceu suspenso no tempo, um suspiro trêmulo antes do caos. Então, como se o próprio horizonte tivesse explodido, a artilharia alemã abriu fogo. Metralhadoras MG-42 rasgaram o ar com sua cadência quase inumana. Uma torrente de balas tão rápida que parecia um único grito metálico contínuo. A praia de Omaha transformou-se, em segundos, num abismo de turbulência. Fumaça e desespero. Os soldados americanos, ainda cambaleando pela água gelada que lhes chegava ao peito, eram empurrados para trás pelas ondas e pelos estilhaços. Muitos afundavam sob o peso do equipamento, tornando-se sombras que desapareciam sob a espuma branca. O cheiro ácido da pólvora se misturava ao sal e ao odor ferroso do sangue, criando uma atmosfera irreal, como se a própria natureza tivesse se tornado cúmplice da destruição. Um oficial, ao ver seus homens hesitarem diante da tempestade de fogo, ergueu-se atrás de um obstáculo antitanque e gritou: "Avancem! Se ficarmos aqui, morreremos do mesmo jeito." A explosão que veio logo depois o lançou à areia. Inconsciente, mas seus soldados seguiram em frente, arrastando-se centímetro por centímetro. Sobrevivência e dever eram agora indistinguíveis. Nas encostas que dominavam a praia, os defensores alemães, membros da infantaria estática e de unidades treinadas, observavam perplexos a quantidade de embarcações que se aproximava. Muitos eram jovens da França ocupada, trabalhadores conscritos, soldados exaustos de longas vigílias. Mesmo assim, cumpriam suas ordens com precisão mortal. O fogo cruzado criava zonas de morte das quais poucos escapavam. Em Juno, os canadenses avançavam sob maré alta e minas improvisadas. O comandante de um dos regimentos escreveu posteriormente: "A água parecia viva. Não sabíamos se era o mar ou o inferno que estava sob nossos pés." A tempestade de aço, no entanto, não se limitava às praias. No interior da Normandia, os paraquedistas que haviam caído durante a noite lutavam por sua própria sobrevivência. Muitos foram lançados longe das zonas de salto planejadas. Presos em pomares, árvores ou pântanos, a escuridão transformava cada farfalhar em ameaça. Um soldado da 101ª Divisão Aerotransportada relatou mais tarde que, ao cortar as cordas do paraquedas, percebeu que pousara no telhado de uma capela destruída. Ao descer, ouviu tiros ecoando entre as ruínas. A guerra o havia recebido com a frieza de uma pedra. Em Sainte-Mère-Église, um paraquedista americano ficou preso no campanário da igreja. A cidade inteira iluminara-se minutos antes por causa de um incêndio e o céu clareado denunciou a queda dos soldados. Metralhadoras alemãs abriram fogo, enquanto civis aterrorizados se escondiam nas casas de pedra. O homem preso à torre assistiu impotente à confusão abaixo, fingindo-se de morto, enquanto o sino vibrava ao lado de seu rosto. Sobreviveu, mas passou o restante da noite pendurado naquela posição, testemunha muda do caos que varria as ruas. Mas ao leste, os britânicos enfrentavam outra forma de terror. Próximo à ponte de Pegasus, muitos planadores Horse haviam pousado em campos estreitos, rasgando a terra em aterrissagens brutais. Soldados saíam atordoados, alguns feridos antes mesmo de disparar o primeiro tiro. Ainda assim, avançavam com determinação feroz, sabendo que sua missão, tomar a ponte intacta, seria vital para impedir contra-ataques alemães ao amanhecer. A cada minuto, decisões desesperadas eram tomadas nos níveis mais baixos da hierarquia militar. Grupos isolados improvisavam ataques, uniam-se a outras unidades, ou simplesmente lutavam para se manter vivos. A guerra, tão meticulosamente planejada nos mapas, tornara-se um organismo caótico, vivo, imprevisível. O drama humano atingia seu ápice nas praias. Em Gold, um médico britânico estabeleceu um posto improvisado atrás de um penhasco e tratava feridos com o que tinha. Suas mãos tremiam, mas seus gestos eram precisos. Ele relatou anos depois: "Nunca senti tanto medo e nunca me senti tão vivo." Em meio ao inferno, atos de heroísmo surgiam espontaneamente. Soldados carregando companheiros sob fogo cerrado, engenheiros desmontando minas com as mãos trêmulas, grupos inteiros que se recusavam a recuar. A coragem não era grandiosa. Era tensa, urgente, quase desesperada. A chegada dos blindados anfíbios, apesar das perdas iniciais, começou lentamente a virar o equilíbrio. Em Sword, unidades francesas, os comandos de Kiefer,
avançavam com fúria contida, lutando por sua terra natal pela primeira vez desde a queda de Paris. O som de suas botas na areia era como um rugido ancestral. Mesmo assim, nada estava garantido. O destino do dia D, naquele momento, pendia por um fio. As falhas de comunicação, as perdas catastróficas em certas praias, o peso dos contra-ataques iminentes, tudo ameaçava romper o frágil avanço inicial. E, no entanto, apesar das ondas, do fogo, da lama e do medo, os aliados continuavam a subir, passo a passo, rumo às posições inimigas. Era o momento em que a história, tensa como um arco prestes a quebrar, aguardava o próximo movimento. As primeiras horas da tarde de 6 de junho de 1944 trouxeram uma mudança quase imperceptível, mas decisiva, no ritmo da batalha. O caos inicial que ameaçara engolir o desembarque começava a se reorganizar. Os homens que haviam sobrevivido ao inferno das praias agora se moviam com nova determinação, impulsionados não pela ordem perfeita, mas pela convicção desesperada de que recuar significava condenar todo o esforço aliado ao fracasso. Em Omaha, onde o massacre fora mais intenso, pequenos grupos de infantaria finalmente alcançaram os primeiros desfiladeiros. Cobertos de areia, lama e sangue seco, arrastaram-se pelos taludes, usando cristas naturais como abrigo. Cada avanço era medido em palmos, não em metros. Mas a subida era constante. Os alemães, surpreendidos pela resiliência dos atacantes, começaram a perceber que a munição diminuía e que a artilharia costeira estava se tornando vulnerável aos tiros navais vindos do mar. Foi num desses desfiladeiros que um capitão americano, exausto, mas ainda firme, reuniu cerca de 2 dezenas de homens dispersos e pronunciou uma frase que depois seria registrada nos relatórios da unidade. Ou morremos aqui, ou fazemos esta maldita colina nossa. Eles avançaram, e a colina tornou-se deles. Em Utah, os americanos haviam desembarcado centenas de metros ao sul da zona planejada. Mas em vez de perderem tempo tentando corrigir a posição, improvisaram. O general Theodore Roosevelt Jr., que, apesar de problemas de saúde, insistira em acompanhar seus homens. Avaliou rapidamente o terreno e ordenou: estamos no lugar errado, mas começaremos a guerra daqui. A decisão salvou vidas e acelerou o avanço. Utah tornou-se a praia mais bem-sucedida da operação. Mas ao leste, os britânicos e canadenses consolidavam suas posições com maior rapidez. Em Gold Juno, engenheiros derrubaram obstáculos, abriram corredores e permitiram a chegada de tanques Churchills e Shermans, fundamentais para romper as defesas urbanas. Em Sword, a aproximação a Caen, objetivo vital para garantir o avanço no interior, transformava-se num intrincado combate de rua. As forças alemãs, especialmente elementos da divisão blindada Panzerlehr e da divisão Hitlerjugend, mobilizavam resistência feroz, mas ainda não estavam plenamente concentradas na frente. A razão disso residia num dos fatores mais decisivos daquele dia: a paralisia do comando alemão. A cadeia de decisões estava fragmentada. Hitler permanecia dormindo em Berchtesgaden até o fim da manhã, e seus oficiais subalternos hesitavam em movimentar divisões blindadas sem sua autorização expressa. Rommel ainda retornava de sua viagem à Alemanha quando recebeu a notícia da invasão. A descoordenação era total. Enquanto isso, nos bastidores da guerra, as forças aéreas aliadas impunham sua supremacia absoluta. A cada hora, centenas de caças e bombardeiros estrangulavam as tentativas de reforço alemão. Pontes eram destruídas, ferrovias interrompidas, colunas blindadas dizimadas antes mesmo de se aproximarem do teatro de operações. Para cada blindado alemão que tentava avançar, um rugido descia do céu, trazendo fogo e destruição. No interior da Normandia, os paraquedistas, agora organizados em pequenos bolsões de resistência, começaram a controlar estradas cruciais, retardando contra-ataques inimigos. A captura da ponte de Pegasus durante a madrugada provaria ser uma das operações mais importantes do dia, impedindo que divisões alemãs atravessassem o canal. Caem e descem o golpe mortal nas praias de Sword e Juno. Por volta do fim da tarde, uma sensação estranha começou a se espalhar pelos comandantes aliados. A impressão de que, pela primeira vez desde o amanhecer, a vitória era possível. Não garantida, nunca garantida, mas palpável. O mar continuava trazendo suprimentos, blindados e reforços. Instalações de porto artificial, concebidas em segredo e batizadas de Mulberries, começavam a ser montadas para transformar em uma base logística colossal. O maior desembarque anfíbio da história não havia sido repelido. Estava centímetro por centímetro,
transformando-se numa cabeça de ponte sólida e funcional. Em Caen, o som das explosões ecoava pelas ruas estreitas, derrubando telhados e levantando nuvens de gesso e pó. Britânicos avançavam quarteirão por quarteirão, enfrentando franco-atiradores, ninhos de metralhadora e posições preparadas. Mas o que realmente importava era o tempo, cada hora que os alemães deixavam de lançar um contra-ataque. Os aliados do sucesso irreversível. À noite, finalmente, as rádios começaram a transmitir mensagens de confirmação. Em Londres, ouvindo os relatórios que chegavam por ondas trêmulas, Churchill deixou escapar um suspiro que parecia carregar décadas de esforço. Em Washington, Roosevelt recebeu a notícia com uma expressão grave, mas aliviada. Em Moscou, Stalin compreendeu que o segundo front, tão esperado e cobrado, finalmente estava aberto. Ao cair da noite, quando o vento espalhou a fumaça e o cheiro de pólvora pelo litoral, os aliados haviam conquistado algo maior do que terreno. Haviam conquistado um ponto sem retorno. A invasão fora bem sucedida. Não sem perdas terríveis, não sem erros, mas bem sucedida. A virada decisiva estava consumada. As forças que haviam se arrastado pela areia ensanguentada da Normandia agora olhavam para o interior da França com um novo tipo de coragem. Uma coragem silenciosa, nascida do cansaço, do luto e da certeza de que haviam sobrevivido ao impossível. E o caminho para a libertação da Europa estava finalmente aberto. Quando a noite de 6 de junho de 1944 finalmente repousou sobre a Normandia, o céu parecia respirar junto com os homens que sobreviveram ao dia mais longo. As estrelas surgiam tímidas por trás da fumaça persistente, iluminando o tal do preço da liberdade. Em Utah, o moral permanecia alto, fortalecido pela improvisação e pela ousadia. Em Gold, Juno e Sword, a mistura de britânicos, canadenses e franceses revelava a força internacional da coalizão que agora avançava, unida pela França ocupada. Enquanto soldados cavavam posições defensivas, médicos ainda trabalhavam sob luz fraca e oficiais examinavam mapas manchados de lama, uma nova consciência se formava. A cabeça de ponte estava garantida, a máquina logística que sustentaria a libertação da Europa começara a funcionar. Naquela noite, cada comandante aliado sabia que o mais difícil estava por vir. Batalhas por cidades fortificadas, cercos, contra-ataques blindados e o labirinto de sebes normandas. Mas todos tinham a mesma certeza. O impensável havia sido alcançado. A muralha do Atlântico, o orgulho defensivo do Terceiro Reich, fora finalmente rompida. No alto comando alemão, a reação oscilava entre incredulidade e desespero. Rommel, ao chegar ao fronte e observar o litoral tomado, teria dito a seus oficiais que a guerra estava perdida. Hitler, furioso, ordenou contra-ataques impossíveis, ignorando o fato de que a supremacia aérea aliada tornava cada movimento alemão um risco mortal. A partir daquele dia, a maré da guerra transformou-se em correnteza. A Normandia se tornaria palco de combates intensos durante semanas, mas o fator decisivo já havia sido determinado. O Ocidente estava de volta ao continente. Os civis franceses, que durante anos viveram sob ocupação, assistiram ao desembarque com uma mistura de espanto, medo e esperança. Em pequenas vilas, famílias acendiam velas nas janelas ou escondiam-se nos porões enquanto ouviam tiros ecoando por entre sebes e pomares. Para muitos, ver bandeiras aliadas nas estradas foi como respirar novamente após longo mergulho. O dia 6 de junho tornara-se o primeiro fio de luz rompendo a escuridão da tirania. Com o passar dos meses, historiadores, jornalistas, militares e sobreviventes tentariam explicar o milagre logístico, estratégico e humano que foi o dia D. Falaram de coragem, de planejamento, de engenharia e inteligência. Mas todos concordaram em algo maior. A vitória daquele dia não se deveu a máquinas ou números, e sim aos indivíduos. Homens que avançaram quando tudo dizia para recuar. Homens que carregaram feridos, ignorando o fogo inimigo. Homens que, em meio à lama, ao medo e à fumaça, escolheram continuar. Cartas encontradas anos depois revelam o tom íntimo dessa epopeia. Uma escrita por um jovem canadense na véspera da invasão dizia: "Se eu não voltar, que saibam que morri, acreditando que o mundo podia ser melhor." Outra, de um oficial britânico enviada poucas horas antes do embarque: "O amanhã é incerto, mas a causa é justa, e isso basta para seguir." Esses veteranos voltariam às praias. Alguns caminhariam lentamente pela areia,
tocando a água fria com a ponta dos dedos, como se reencontrassem fantasmas conhecidos. Outros permaneceriam imóveis diante das cicatrizes da paisagem, ouvindo em silêncio o rugido distante do mar. O mesmo rugido que ouviram naquele amanhecer de fogo. O dia D nos ensina que a liberdade é frágil e que sua defesa exige coragem, união e perseverança. Ensina que o mal pode crescer se não for enfrentado e que a história cobra daqueles que assistem à injustiça sem agir. Ensina que mesmo no momento mais escuro, a humanidade é capaz de gestos grandiosos. E é por isso que, ao recordar o dia D, recordamos não apenas uma vitória militar, mas o triunfo da determinação humana sobre a tirania. Hoje, quando o vento sopra entre as cruzes dos cemitérios da Normandia, parece carregar uma mensagem silenciosa dirigida às gerações futuras. Que jamais esqueçamos o preço da liberdade. Obrigado por acompanhar esta jornada. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Sua participação mantém viva a memória daqueles que lutaram e caíram pela liberdade do mundo. Até a próxima.